Você já ouviu falar de um orixá chamado Oiá? Ou ainda, talvez você conheça essa deidade com o nome de Inhansã aqui no Brasil. Então, se você quer saber um pouquinho mais sobre ela, algumas curiosidades sobre essa entidade espiritual, essa deidade, eu convido você a assistir o vídeo de hoje. Aboru Aboye, caros amantes da cultura tradicional iorubá e também meus queridos Omo Ifá, seguidores do nosso templo Ijo Ifá Opá Adimulá Ogundamedi. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou o Babalawo Ifá Tokode Ogunxaquim e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre Oiá, ou Inhansã, como popularmente é conhecido aqui no Brasil. Antes de mais nada, se você não é inscrito, inscreva-se no canal e acompanhe o nosso vídeo. O corpo literário de Ifá em seu Odu Otuaiori. Otuaiori é um dos 256 Odu Ifá, uma das 256 configurações possíveis dentro do oráculo sagrado de Ifá. Odu resultante das combinações do Odu Oturá na direita e o Ori na esquerda. Conta a história de Oiá. Oiá é esposa de Xangô, né? Uma das esposas de Xangô, a mulher que ele foi loucamente apaixonado. A única mulher que Xangô, embora fosse vaidoso, permitia que tocasse a mão na sua cabeça. Xangô era vaidoso, gostava de trançar os seus cabelos. Xangô, acredito que todos conheçam, deidade que solta raios, né? O nosso grande rei da cultura iorubá. E Xangô, ainda que fosse muito quente, esquentado, Oiá tinha a fama de ser ainda tão brava quanto seu marido. A mulher que é companheira e que às vezes é como um homem de tão impetuosa e tão quente, né? Era assim que Oiá era conhecida. Um dos oriki de Oiá, e também tem oriki de Xangô que diz Xangô-kan, Oiá-kan. Então tá falando, Xangô é um, Oiá é o mesmo, né? Xangô e Oiá são um só. Devido à paixão e à cumplicidade que eles tinham um pelo outro, né? E foram assim unidos até o último dia de suas vidas aqui no plano terreno, né? Aqui no Aiê, na Terra. E são unidos hoje ainda no plano espiritual, né? Embora Xangô tenha tido mais de uma esposa, Oiá, sem sombra de dúvida, foi a preferida. Oiá, assim como Xangô, tinha a capacidade também de manipular Edum-Ará. Edum-Ará, a pedra-raio, que no início dos tempos acreditava-se que eram aquelas pedras que Xangô tacava do Orum, do céu, para a terra, soltando raios. Hoje nós sabemos tratar de Edum-Ará como a pedra que se forma no momento onde um raio toca o solo com sua energia. O solo se solidifica e essa pedra surge. Existem rituais que são feitos para identificar essa pedra. Essa pedra representa o axé, a energia viva aqui na terra de Xangô, e também representa a energia viva de Oiá, né? A pedra raio, Edum-Ará. Então, Oiá também tem esse poder de soltar raio, de ventar muito, né? Enquanto que Xangô é mais lembrado pela capacidade de soltar os seus Edum-Ará, os seus raios, Oiá também tem essa capacidade logo atrás de Xangô, mas é muito mais lembrada pela capacidade de fazer ventar forte, né? Vendavais são ingerência da natureza de Oiá, fazer arrebentar árvores, né? Nos seus orikis, nos seus poemas de exaltação, de elogios, de evocação, nós muitas vezes dissemos: Oiá, não faça árvores cair no meu quintal. Isso em sentido figurado a gente está dizendo: Oiá, não arruma problema para mim, não traga vento de problemas, né? Que o seu vento não me agrida, não faça trazer problema para dentro da minha casa, que a senhora não faça ventar ventos de doença. Resumidamente é o que nós popularmente aqui no Brasil falamos: Oiá, nos traga bons ares. É isso que está dizendo, só que de uma forma mais poética.
feito esse parêntese, né, que durou aí alguns minutos, eu vou falar para vocês do Odu Ifá, Otua Iwori. Esse Odu diz Otua Gangan, Iwori Gangan, Okuri Gangan, Odiadogbalefon, Biri Gangan. Então tá falando Otua Gangan, Iwori Gangan, nome dos babalaôs que consultaram, né, a Ifá para Oiá. Quando Oiá já tinha se retirado para a cidade de Irá. E isso também é outro parêntese que eu quero fazer. Nós vemos às vezes as pessoas chamando aqui determinado aspecto desse orixá, Oiá, de Onirá. Onirá é simplesmente dizer senhor ou senhora de Irá, ao pé da letra. Nós estamos falando daquela que é até hoje a senhora da cidade de Irá. Então toda Oiá é Onira, tá? E continuando, sem causar polêmica. Esse Odu fala que Oiá se retirou para a cidade de Irá e foi lá que ela passou a maior parte do tempo. Era lá que ela gostava de viver. Houve um tempo que ela se retirou para Irá com o Xangô e ela consulta Ifá porque ela não consegue ter filhos. Oiá tinha muitos filhos espirituais, mas ela não tinha engendrado filhos de sua barriga, entende? Ela não tinha nenhum filho carnal, como a gente diz, né? De forma corriqueira. Ela tinha apenas filhos espirituais. Esses filhos espirituais eram amantes de Oiá, eram cuidados por Oiá como filhos, como se fossem filhos carnais. O amor que Oiá tem por um filho espiritual dela é o mesmo amor como se sangue fosse. Oiá é muito dos dela, muito dedicada a defender aqueles que ela ama. Foi então que Oiá consultou Ifá e fez ebó, e a cabra que Oiá ofereceu foi rezada no ebó e entregue para Oiá de volta. Até que Oiá, com aquela cabra dentro de casa, muitos meses se passaram, até que um dia a cabra tocou a perna, próximo à virilha de Oiá, com a cabeça. Você sabe que quando a gente está fazendo as coisas dentro de casa, né? Às vezes a gente esbarra em alguma coisa. Então, foi isso que aconteceu. Oiá se virou e esbarrou com aquela cabra e caiu. E quando ela levanta, ela vê sangrar suas partes genitálias. E ela fica muito preocupada com isso. Ela vai dormir e o que acontece é que a regra que toda mulher tem, o período das mulheres, foi tocado naquele momento de uma forma mágica pela cabra que bateu com a sua cabeça, aquela cabra mágica do Ifá, que tinha sido rezada pelos babalaô. Alguns meses se passaram e Oiá sente sua barriga crescer, e é então que ela tem filhos de Xangô, no final de vida. Esse também foi um dos motivos que Oiá passou a maior parte do tempo de sua vida em Irá, porque se você mora num lugar mais tempo, porque é lá que você ama e gosta, né, ou gosta de viver, você é conhecido como uma pessoa nativa daquele lugar. Então, foi isso que aconteceu com Oiá, entende? Oiá passou a gostar mais, porque foi lá onde ela foi feliz com o Xangô, onde ela não teve mais tanta guerra, onde ela viveu maritalmente, onde ela teve filhos, foi mulher de casa, e ela gostava muito da vida que ela tinha lá, e passou mais de 20, 30 anos morando nesse lugar. Por mais que vezes ela saía para combater e guerrear, mas depois ela voltava para Irá, porque era lá que ela gostava de viver. Por isso, até hoje, Oiá é conhecida como Onira, a Senhora de Irá, porque ela é a cidade que mais toca o coração dela. É em Irá ainda, que está na Nigéria até hoje, o Ojúbọ, o altar sagrado principal, primitivo. O primeiro assentamento de Oiá está na cidade de Irá. Houve historicamente alguns movimentos, como o jihad e outros movimentos religiosos, que quase que dizimaram a cultura iorubá. E Oiá, por ter seu culto muito fechado, quase que teve seu culto extinto na Nigéria. Ficaram aproximadamente entre 11 a 15 anos sem que o festival anual dessa deidade acontecesse, né? Visto que para você cultuar Oiá, você tinha que ser iniciado, raspar a cabeça para ela, para que ela te reconhecesse como filho. Naquele tempo,
Você não tinha o que nós hoje chamamos de primeira mão. Primeira mão de orixá é quando nós recebemos um altar sagrado, um assentamento de orixá, e para cultuarmos ele dentro da nossa casa. Então o Oiá não aceitava isso, entende? E houve um momento que um sacerdote, não me recordo se um babalorixá ou ialorixá, que foi o último da linhagem, da etnia de Oiá, morreu em Irá, e houve aí uma lacuna temporal entre 11 e 15 anos que não tinham mais festivais anuais de Oiá e nem mais nenhum sacerdote forte, até que os praticantes da cultura tradicional iorubá foram buscar em Oió, que é outra cidade nigeriana, onde o culto de Xangô é muito forte e, consequentemente, Oiá também, lá nesse local, é muito forte, e buscaram o chefe da cidade de Oió, o chefe do culto do orixá Oiá, da cidade de Oió, para que ele fosse até Irá retomar o culto de Oiá. E isso foi algo que foi feito com êxito, e hoje nós temos, graças ao Olodumare, né? Eu digo graças ao Olodumare porque o culto ao Oiá, ele é sem sombra de dúvida um patrimônio, por mais que nós estejamos no Brasil, mas se o culto ao Oiá tivesse terminado na África, isso seria muito triste para a nossa cultura de orixá, né? E graças ao Olodumare isso não ocorreu. O culto de Oiá é vivo até hoje na cidade de Irá, e quem quiser ir lá conhecer, né? Existem hoje planos, pacotes turísticos que levam nós que somos estrangeiros até a cidade de Irá para conhecer o templo dela, que está lá vivo, forte, e o seu culto ainda existe até hoje. Uma outra coisa interessante de dizer, né, sobre aspecto de Oiá é que Oiá é muito vaidosa, mas Oiá não teve vaidade exacerbada. Era tanta vaidade de Oiá que se dizia que ela passava cremes em seu corpo antes de ir à guerra, trançava seus cabelos, ela se maquiava para poder guerrear. Ela poderia morrer, mas ela queria morrer bonita, entende? Se ela fosse morrer, ela queria morrer bonita. Mas isso não é vaidade exacerbada, entende? Oiá é o orixá que ensina para nós que quem não se ama não ama ninguém. Entenda, se você não tem amor por você, se você não cuida de você, como você vai cuidar de mim? Isso não é ser egoísta. Hoje em dia as pessoas confundem ser vaidosas, as pessoas estão cada vez mais preocupadas com sua imagem, mas observe no comportamento delas. Essas pessoas se amam. Às vezes essas pessoas fazem procedimentos estéticos ou ainda se utilizam de produtos como anabolizantes, por exemplo, que elas estão fazendo um mal terrível para elas, pura e simplesmente por uma preocupação excessiva com a própria imagem, aonde eu chamo de vaidade exacerbada, uma vaidade desnecessária. Entenda, vaidade não é amor, tá? Se você se ama, você não vai querer destruir você. Então existe uma diferença muito grande entre atualizar a sua fotocapa de perfil e você cuidar de você, ir ao médico, se amar como ser humano. Oiá cobra isso da gente, que a gente se ame, porque se você não se amar como ser humano, se você é capaz de destruir você, como você vai falar para mim que você ama seu filho? Se você é capaz de destruir a sua saúde, como você vai cuidar da saúde de alguém? Se você não cuida com carinho e zelo por você, você daqui a pouco está cobrando que outra pessoa faça isso. Ou pior, se você não tem carinho com você, como você vai cuidar bem de alguém, né? Então fica aqui a reflexão nesse vídeo. Eu espero que eu tenha sanado um pouquinho da curiosidade de vocês sobre esse tão brilhante orixá, tão amável, que eu particularmente tenho um amor muito grande por essa deidade. Para aqueles que não sabem, faz parte da minha história esse orixá. E é um orixá que eu me emociono muito quando falo desta divindade, Oiá. Me considero até hoje um amante e devoto dessa deidade, dessa bela Oiá, né? Se vocês tiverem outras sugestões de vídeo ou perguntas a fazer sobre esse tema, vocês podem colocar aqui nos comentários. Se vocês têm alguma dúvida ou queiram tratar ou fazer alguma crítica construtiva, também são bem-vindos e aceito.
Se vocês não têm nenhuma dúvida ou nada a acrescentar, eu peço a vocês que compartilhem o vídeo utilizando o like original, pois isso muito ajuda ao nosso canal e ajuda também a outras pessoas a tomarem conhecimento do conteúdo disponibilizado aqui. Então sejam generosos, né? Não guardem apenas para vocês. Eu desejo a vocês sorte, saúde, sucesso, vida longa, prosperidade, tudo de bom. Até o próximo vídeo. Axé, Ireu, Odaguao, tchau!